1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo de número 29. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, vocês proclamam a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Amém? Por favor, fique à vontade, tome o seu lugar. E a ceia do Senhor, ela carrega um novo significado para nós. Quando nós ceamos hoje, nós falamos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, a história do Antigo Testamento, quando as pessoas se reuniam para ceiar, o que eles estavam fazendo era lembrando dos seus sacrifícios, do quanto tempo eles haviam vivido aprisionados sob o comando de Faraó. A Bíblia diz que durante muito tempo o povo do Senhor, o povo hebreu, esteve sob o comando egípcio, sob o comando de Faraó, e ali eles passaram por inúmeras torturas de trabalho, de sofrimento, de rejeição. Eles eram realmente escravos. E teve um tempo então que o Senhor levantou Moisés, esse Moisés aqui, desse teatro maravilhoso, e através de Moisés o Senhor começa um processo de libertação do seu povo, o povo do Senhor, o povo de Israel, o povo hebreu, e ele começa a levar as pragas até o Egito. Faraó, que tinha o seu coração endurecido, ele ainda não estava apto a libertar esse povo que era o povo do Senhor. Então inúmeras pragas começaram a chegar, e esse Faraó, ele começou a ceder aos poucos, o seu coração começou a se sentir enfraquecido, até que uma última praga aconteceu, e o Senhor disse que Ele mataria todo e qualquer primogênito, a não ser as casas que aquele espírito da morte encontrasse com o sangue nos umbrais das portas e das janelas. Mas existia uma condição: não poderia ser qualquer sangue. As pessoas, elas não poderiam escolher o animal que elas iriam matar. As pessoas, elas não poderiam escolher, inclusive, cortar sua mão, cortar seu braço, ou tirar sangue de algum tipo de resíduo que eles já tinham guardado, de algum animal, de algum outro sacrifício que eles tinham feito. A Bíblia diz que o sangue deveria ser de um cordeiro, e um cordeiro imaculado. Não poderia ser também de qualquer cordeiro. Esse cordeiro, ele precisava ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito. E então o Senhor instrui o seu povo que eles deveriam pegar um cordeiro perfeito, sacrificar esse cordeiro, e com o sangue do cordeiro eles deveriam passar nas suas janelas e também nas suas portas. E toda vez que o espírito da morte chegasse em uma casa, que esse sangue, o sangue desse cordeiro, estivesse nessas casas, ali o espírito da morte não deveria e não poderia entrar. Assim, o Senhor começa a libertação do seu povo, porque Faraó ficou com medo, aterrorizado por aquilo que o Deus dos hebreus estava fazendo. Libertou o povo, e quando libertou o povo, não quis nem negociar, disse: tudo aquilo que o povo havia tocado, aonde as mãos deles tinham alcançado, também eles deveriam levar junto, porque o Faraó não queria mais nada que o povo hebreu carregava. E agora então ele sai desse lugar, e a Páscoa nada mais é do que a festa do povo hebreu. Eles se encontravam, os judeus, eles iam se encontrando, e eles celebravam a libertação do povo. Era exatamente isso que significava a ceia do Senhor, a aliança, a primeira aliança do Senhor com o seu povo. E agora, quando nós lemos 1 Coríntios, o que
que nós precisamos entender? É que o Senhor Jesus, Ele ressignifica a ceia, Ele cumpre a lei. Ele está estabelecendo a Páscoa com seus discípulos. Faz isso inclusive mais de uma vez. Mas quando nós vamos ler essa mesma passagem nos Evangelhos, nós precisamos lembrar que quando Jesus ele diz assim: eis aqui o meu sangue, o sangue da nova aliança, os discípulos não sabiam ainda que nova aliança era essa. Por quê? Porque toda aliança exigia sangue. Toda aliança exigia um sacrifício. E agora Jesus está na mesa com seus discípulos, está falando sobre uma nova aliança, mas não tinha um cordeiro morto ainda, não tinha um altar estabelecido ainda, não tinha ainda um sangue para que eles pudessem olhar que um sacrifício estava sendo feito. E mais ainda do que o sacrifício, uma aliança só era selada com sangue. Ninguém podia estabelecer uma aliança sem sangue. Quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver que todas as vezes que homens queriam estabelecer alianças com o Senhor, eles levantavam um altar, sacrificavam um animal, e ali existia um processo que envolvia o sangue. Então os discípulos estão agora com o Senhor Jesus, e Jesus está falando sobre o sangue da nova aliança. E a pergunta que os discípulos estavam se fazendo é: que sangue é esse? Que aliança é essa? Porque quando nós lemos os Evangelhos, nós vamos ver que Jesus estava a todo momento dizendo para os discípulos sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E o que a palavra de Deus diz? Eles não entendiam do que se tratava. É isso que a Bíblia diz, que quando Jesus dizia assim: a chegada a noite, a chegada o tempo, a Bíblia diz que os discípulos não entendiam. Quando Jesus fazia essas analogias, quando Jesus estava explicando sobre o seu tempo na terra, a Bíblia diz que a todo momento os discípulos respondiam: mestre, do que se tratam essas coisas? Nós não entendemos o que o Senhor está dizendo. Então os discípulos estão diante de um cenário aqui que Jesus está falando de sangue, Jesus está falando de aliança, Jesus está falando de sacrifício, mas eles não sabiam que sacrifício era esse. Eles não sabiam que aliança era essa que Jesus estava propondo. Aliança essa que agora em 1 Coríntios, quando Paulo está escrevendo essa igreja, eles já sabem que o cordeiro que morreu foi Jesus. Agora eles já sabem que a nova aliança estava estabelecida por causa da morte do Senhor Jesus. Agora eles já sabem que quando eles se reúnem, eles não se reúnem mais para lembrar da libertação do exílio do Egito, mas agora eles se reúnem para celebrar a sua própria libertação. Porque eram presos. Éramos todos nós presos num pecado que nós mesmos não conseguimos pagar. E agora quando o apóstolo Paulo se encontra com a igreja e escreve isso, ele está dizendo sobre o novo significado que o Senhor Jesus estabelece na mesa. E quando Jesus ele ressignifica a ceia, a mesa do Senhor, tem algumas coisas que são importantes de nós sabermos. É que a mesa que Jesus criou, ela era uma mesa que os seus amigos sentavam. E é exatamente isso que a própria palavra do Senhor vai dizer antes: eu não chamo mais vocês de servos. E não é que os discípulos estavam deixando de ser servos, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus olha para eles e diz assim: ó, eu não chamo vocês mais de servos, agora eu chamo vocês de meus amigos. Porque a mesa que Jesus estava estabelecendo com os seus discípulos era uma mesa de amizade. Ele ainda continuava sendo Senhor, os discípulos ainda continuavam sendo servos, mas ele estava estabelecendo uma mesa de amigos, uma mesa repleta de intimidade. E agora, a mesa posta, Jesus sentado na mesa. E quando nós olhamos para a nossa mesa, a mesa que nós colocamos na nossa igreja, lá na nossa igreja, a mesa também é altinha assim, mas a mesa dos judeus, a mesa que os hebreus participavam da ceia, não era uma mesa desse tamanho, era uma mesa que beirava o chão. Eles sentavam todos no chão. E quando eles chegavam na cerimônia da ceia, eles não chegavam com a mesa pronta. Aqui a gente chega com a mesa pronta já, na
Na minha igreja eu também chego com a mesa pronta, mas os judeus, cada um nas suas casas, nos seus lares, eles preparavam algum tipo de alimento. Cada um trazia um pão asmo, outro trazia as ervas, alguém trazia o vinho, e eles iam pouco a pouco enchendo aquela mesa. Eles iam fazendo que aquela mesa ficasse cheia de significado e eles juntos pudessem celebrar. Isso era a ceia. Essa era a mesa. Uma mesa acessível para todos. Uma mesa em que todos conseguiam se achegar. Uma mesa repleta de amizade. Uma mesa carregada de significado, carregada de libertação, de aliança, de sacrifício. Porque é exatamente isso que a nova aliança de Jesus faz por nós. Aquilo que aconteceu em Êxodo, na história do povo hebreu, a libertação daquele povo se repete em Jesus agora com os judeus. Mas não só judeus, porque naquela época somente hebreus foram libertos. Agora em Jesus, judeus, romanos e gentios são libertos através do sacrifício da morte. E se nós formos ler a palavra do Senhor, nós vamos entender o porquê que a Bíblia diz várias vezes: nós somos adotados, nós somos adotados, nós somos adotados. Porque a nossa linhagem não é a linhagem dos judeus. A nossa linhagem é a linhagem dos gentios. Lá no Êxodo nós não seremos alcançados, porque não somos judeus. Mas em Jesus nós somos alcançados, porque a Bíblia diz que a morte de Jesus alcançou a todos e a todas. Essa é a nova aliança, a aliança que não separa mais, a aliança que não segmenta mais, a aliança que, para que eu e você possamos fazer parte, a única coisa que precisamos dizer é que cremos em Jesus como nosso Salvador. É isso que nos faz participar da nova aliança agora. Reconhecer Jesus como nosso novo Salvador. Então Jesus, Ele está dando muito significado para essa mesa. Embora ela fosse um ritual para os judeus, embora ela continue sendo um ritual para nós também, esse ato é um ato simbólico. É simbólico. Existe um ritual sim que nós fazemos aqui para participar. Mas a verdade é que em meio até os judeus e os hebreus, com o passar dos anos, a mesa foi perdendo significado. A mesa foi se tornando só mais uma festa, do qual eles se encontravam, comiam e bebiam. A mesa, ela já foi perdendo o significado real dela. E a mesa foi se tornando algo banalizado pelos judeus e pelos hebreus. Tanto que, se nós fôssemos olhar para a história dos hebreus e dos judeus, vários deles lutavam para deixar de ser judeu e se tornarem romanos. Ou seja, todo esse lugar de significado no Senhor, o seu povo foi rejeitando. E é isso que a Bíblia fala, que o povo de Israel foi rejeitando Deus várias e várias vezes. O próprio Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. A mesa foi perdendo significado. E se nós fôssemos pensar na mesa comum da vida, essa mesa comum, a mesa da nossa casa, nós homens, sejamos honestos, o que seriam as nossas mesas se não existissem as mulheres para cuidarem das mesas, da toalha que vai na mesa, do prato que vai na mesa, da xícara que vai na mesa? Eu sou pastor de jovens lá na igreja e eu recebo muitos meninos na minha casa. E quando eu recebo esses meninos, eu tenho zero cerimônia. Não tem cerimônia. Eu pego e às vezes nem mesa, nem toalha eu coloco. Não coloco toalha. Eu uso o pires de um conjunto, a xícara de outro, entendeu? Enquanto eu estou sentado na mesa, eu vejo que faltou colher, que faltou garfo, que faltou faca. E às vezes quando a minha mulher chega e aquela mesa está posta do jeito que eu coloquei, quando os meninos saem de casa, ela olha para mim e diz:
receber os filhos dessa forma aqui em casa. Tu não fez isso. Tu não colocou a mesa, tu não colocou a toalha, tu não serviu num copo diferente. Quando eu chego em casa e ela está recebendo as meninas, aí tem toalha, tem suplá, tem xícara, que combina com a toalha, que combina com o pires, que combina com o talher, que combina até com o guardanapo. Por quê? Porque a mesa tem um significado. Tem um significado. Quando a gente vai receber visita na nossa casa, o que a gente faz? A gente não faz uma mesa bonita? Faz uma mesa bonita. Hoje, vocês que serviram almoço para os filhos, alguns dos filhos tentaram servir vocês. Por que eu digo que tentaram? Porque mãe não consegue ficar parada. Se ela vê algum movimento acontecendo, ela diz: não, deixa que eu sirvo vocês, vão ficar sentados, não sei o quê. Por quê? Porque carrega isso, a mesa tem uma importância. Mas até a mesa, essa mesa do nosso cotidiano, ela está se tornando banal também. Algumas estatísticas dizem que das famílias que sentam para jantar e para almoçar ou tomar um café, 70% delas não conseguem sentar na mesa sem olhar o celular ou ligar a televisão. Você tem que xingar o seu filho porque ele não precisa levantar a mão. Você tem que xingar o seu filho porque ele pega o celular enquanto está almoçando? Tem. Sabe que tem. Sua filha, seu esposo, sua esposa. Quando a gente senta na mesa, a gente começa a pegar no celular, a gente começa a olhar, ligar a televisão, a gente começa a olhar notícia, futebol, sei lá o quê. Porque a mesa, ela foi perdendo significado pra gente. Vou falar algo aqui com um menino novo, como eu tenho muitas vezes, os mais antigos. Quantas vezes tem meu pai e minha mãe dizer, os mais antigos diziam que sentou na mesa é lugar de comer, sem celular, é o momento da família, é o momento que a gente senta, que a gente se olha, que a gente conversa, que a gente pergunta como é que está a semana, como é que está o colégio, como é que está o trabalho, a faculdade. Agora eu pergunto para você, se a mesa que nós fazemos com naturalidade, que está no nosso cotidiano, ela está sendo banalizada, como nós estamos olhando para a mesa do Senhor? Você já se perguntou por que tinha uma época que nós trazíamos alimento na Santa Ceia? Alguém sabe por quê? Que a gente dizia assim, não, olha, Deus o livre. Eu lembrava quando eu era adolescente, eu saía de casa e a minha mãe dizia, e 1 quilo? E eu dizia assim, mas a senhora não pode levar por mim? E ela dizia, não, eu levo o meu, tu leva o teu. Pega do mesmo armário, mas tu precisa levar. Por quê? Porque isso era a cultura do povo. Cada um levava um alimento por dentro. E a gente foi partilhando desses mesmos costumes. E a mesa do Senhor, essa mesa que está hoje aqui na nossa frente, por mais que seja simbólica, ela é carregada de significado. E nós precisamos sim chegar na noite de Santa Ceia e lembrarmos do significado dessa ceia. Era tão importante para os discípulos que eles não ceiavam só uma vez por mês. Se alguém aqui não sabe disso, os discípulos às vezes eles estavam em casa, se olhavam e diziam assim, ó, vamos cear. Ceavam mais que 4, mais que 5, mais que 10 vezes no mês. Ceavam muitas vezes. Antes, a Páscoa era uma vez no ano. Mas na nova aliança, os discípulos faziam isso várias vezes, porque queriam lembrar, não poderiam esquecer do que significava a ceia do Senhor, a nova aliança. Então eles diziam assim, vamos fazer isso várias vezes, para que a gente não se acostume com a mesa, para que a gente não esqueça o significado, para que a gente não esqueça aquilo que ela carrega. E nessa noite, para mim encaminhar para o fim aqui, eu quero pelo menos falar sobre algumas coisas que o ritual dos discípulos e da nova aliança carrega, quando a gente fala sobre a ceia do Senhor. E a primeira coisa é que a mesa do Senhor é um lugar de comunhão e partilha. Olha só. Primeiro, mais importante, a ceia é um lugar que nós lembramos e fazemos isso por causa da morte e sacrifício de Jesus. Primeira coisa. Mas segunda,
mesa é um lugar de comunhão e partilha. Você não vai encontrar sequer um texto na Bíblia que diz que alguém ceou sozinho. Sequer um texto você não encontra. Não encontra um texto que vai dizer assim, ó, o fulano de tal, o Ismael da vida, estava um dia lá sozinho e ele se encontrou num lugar e fez sozinho. Não, nenhuma vez. Todas as vezes que o povo hebreu, que o povo judeu e que os discípulos do Senhor se encontravam para fazer esse momento, eles faziam em comunhão. Por que, Isma? Porque a mesa do Senhor é uma mesa familiar. Os amigos de Jesus sentam à mesa. Então não se pode cear sozinho, porque a mesa é um lugar de comunhão. Então se um dia alguém dissesse para você, hoje eu não vou na ceia, porque você é em casa sozinho, diga para ele assim, pode ser uma janta, mas ceia não é. Pode inclusive ter os mesmos elementos. Pode ter os mesmos elementos. Pode ter pão, pode ter o suco. Aí você me diz assim, Isma, mas e quando tem alguém hospitalizado ou está em casa e não consegue ir? O que a palavra de Deus instrui? Que os presbíteros devem fazer o quê? Levar a ceia do Senhor para essas pessoas. É por isso que o obreiro visita elas, porque elas não podem cear sozinhas. Aleluia. Então quando você chega aqui nesse lugar, uma noite de Santa Ceia, e você diz assim, hoje eu vou cear. Não, você não vai cear, nós vamos cear. Aleluia. Nós. Você já viu que quando a Bíblia vai falar sobre o corpo do Senhor, ele diz assim, ó, que Deus está adornando uma noiva. Você já parou para pensar nisso? Que Deus não está adornando noivas, Ele está adornando uma noiva. E essa noiva é composta por várias pessoas, porque nós todos formamos uma noiva. Aleluia. Nós todos somos um corpo. Então quando eu chego aqui nessa noite, é uma noite em que eu sento na mesa, e embora estejamos sentados cada um nos nossos lugares, mas se fosse naquela época, todos estariam sentados na mesa, literalmente, sentados na mesa, olhando um no olho do outro, até porque a mesa eles sentavam de frente, olhando um para o outro, partilhando os alimentos, um pegava o pão e alcançava para o outro, alguém pegava o vinho e alcançava para o seu irmão. Por quê? Porque a mesa é um lugar que estabelece a família da fé. É isso. Quando eu ceio, eu estou dizendo que eu sou irmão de vocês, e vocês são os meus irmãos, e talvez você nunca me viu, eu também nunca vi muitos de vocês, e isso não muda em nada. E não importa, inclusive, a primeira impressão que você teve de mim ou eu tive de você, mesmo assim, nós somos família da fé, porque sentamos na mesa e partilhamos do corpo do Senhor. É isso que nos faz família. A segunda coisa é que a mesa é um lugar de graça. Quem aqui pagou para ser digno de participar do corpo e do sangue? Alguém aqui poderia levantar a mão e dizer assim, eu paguei para que nessa noite eu fosse digno ou digna para participar do corpo e do sangue do Senhor? Alguém? Ninguém. Por que ninguém? Porque ninguém precisou pagar, porque Cristo morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados, e nós fomos alcançados pela graça do Senhor. O que me habilita a cear aqui nessa noite não é o quanto eu sou digno ou indigno, não é o quanto eu sou santo ou o quanto eu não sou santo. O que me habilita a cear aqui nessa noite é a morte de Cristo na cruz do Calvário. É isso. Então não tem como eu chegar aqui nessa noite e pelo menos o meu coração não está cheio de gratidão, porque essa é uma noite em que nós estamos participando de uma festa sem ter pago nada, sem ter pago absolutamente nada, porque essa mesa é uma mesa cheia de graça. É tão de graça que o pão foi feito por alguém e o suco também foi trazido, e muitos de nós vamos cear sem ter contribuído. É de graça, mas porque é de graça para nós não significa que ninguém pagou. Não. Alguém já pagou o preço dos nossos pecados, e é por isso que essa mesa é uma mesa de graça.
A mesa é um lugar de memorial. O que Jesus disse? Façam isso em memória de mim. A mesa é um lugar de memorial. E em uma época que nós vivemos uma amnésia cultural das coisas, nós não podemos sentar nessa mesa e esquecer o real significado. A gente esquece de tudo. É realmente uma amnésia cultural. Estamos recebendo mais informação do que o nosso cérebro pode. E com isso, às vezes, dependendo do dia, se alguém me pergunta o que eu almocei ontem, eu vou precisar parar, respirar, pensar e lembrar. Nós estamos entrando em rotinas que nós estamos esquecendo os reais significados. Aleluia! Quantas vezes a gente vem para um culto sem esquecer do que é um culto? Quantas vezes? Quantas vezes eu estou na minha casa e eu olho para o relógio e eu digo assim: meu Deus, tenho que me arrumar para ir para a igreja. E o meu coração, ele não está sendo aquecido, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos praticar um culto racional ao Senhor. O que significa isso? Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei a quem eu vim adorar. Eu sei a quem eu vim agradecer. Eu sei a quem eu vim glorificar. Mas nós estamos vivendo uma amnésia cultural. Então às vezes estamos aqui e não lembramos. Estamos aqui porque é mais uma agenda. Estamos aqui também porque já virou um ritual. Não consigo iniciar a semana sem o culto de domingo. Quando na verdade nós precisamos fazer esse ato aqui em memória de Jesus. Eu não posso segurar o cálice e o pão, meus irmãos. Eu não posso. O Senhor não me permite segurar aquilo e olhar como se fosse suco e como se fosse pão. Eu preciso olhar e aquilo tem que ser corpo e sangue. Porque é. E o Senhor disse: façam isso todas as vezes em memória de mim. Essa mesa é um lugar de memória. Por que os discípulos faziam isso várias vezes? Porque a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse assim: ó, vou ao Pai, vou preparar lugar, eu deixo o Espírito Santo, mas eu volto logo. E os discípulos faziam aquilo porque todas as vezes que eles faziam, eles lembravam de Jesus. Então por isso que eles queriam fazer aquilo todo dia, se fosse possível. Façam isso em memória. A mesa é um memorial do Senhor. E não é um memorial porque eu estou dizendo, é um memorial porque a palavra dele diz. Façam isso em memória. A mesa do Senhor também é um lugar de esperança. Façam isso todas as vezes em memória de mim até que eu venha. Façam isso todas as vezes em memória de mim até que ele venha. Ainda essa semana eu estava conversando com um grupo de amigos e nós estávamos falando sobre vários desafios da sociedade atual. Vários desafios de toda a variedade que vocês possam imaginar. E em um determinado momento nós chegamos na causa da crise da maioria da população, não só brasileira, mas global, que é dinheiro. Se você me perguntar assim: Isma, por que as igrejas da Europa não param de fechar? Dinheiro. Aquilo que foi o berço da proclamação do Evangelho para o mundo. Hoje as igrejas viraram boates, cafeterias, shoppings, porque as pessoas começaram a carregar o seu coração de idolatria ao dinheiro e pararam de amar a igreja do Senhor. É uma curva da Europa. E nós estávamos falando sobre a crise do dinheiro. O quanto é caro viver, o quanto é caro se vestir, o quanto é caro, tudo é caro. O café está caro. Hoje em dia, se você toma café, dá para dizer que você é quase um rico. Porque tudo está caro. E nós começamos a falar sobre viagens. E começamos a compartilhar os nossos desejos. Eu gostaria de conhecer tal lugar, conhecer tal lugar. E eu olhei para eles e eu disse assim: olha gente, sabe, eu tenho desejo de conhecer vários lugares. E eu tenho mesmo, amigos, vários. Mas eu disse assim: mas se de todos eu não conseguir, só tem um que eu não posso perder, que é a eternidade. Só tem um destino, um único destino. Se eu não conseguir viajar para um outro país, se eu não conseguir viajar para a praia todo ano,
Se eu não conseguir viajar para a Serra todo ano, se eu não conseguir viajar uma vez a cada 2, 3, 4, eu nunca viajar na minha vida, não tem problema, porque o único lugar que eu quero viajar é a viagem que vai me levar até a eternidade. Essa é a única. E a mesa do Senhor é a mesa que me entrega a passagem, entrega de graça. A mesa do Senhor é uma mesa de esperança. Quando nós participamos da mesa, nós precisamos fazer isso lembrando que a mesa nos traz uma esperança. Ela nos dá uma vitória, que é a morte de Jesus, mas ela também nos enche de esperança. A esperança de que um dia o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Ela precisa carregar o meu coração de esperança. E por fim, para me encerrar meu momento aqui, a mesa do Senhor é um lugar de consciência. Porque nós também não podemos esquecer que por mais que é de graça, não é uma graça barata. A graça que forma essa mesa não é barata. Ela foi custosa. Ela foi muito custosa. Quando nós falamos sobre o sacrifício de Jesus, nós pensamos na cruz, mas nós não podemos esquecer que o sacrifício dele começou muito antes, porque primeiro começou sendo injuriado. Inclusive, começaram a dizer que os milagres dele eram feitos em nome de Beelzebul. Quando começou a sofrer e foi preso, o chicote que ele foi açoitado carregava nas suas pontas pedaços de ossos e pedaços de lança. Cada vez que ele tomava um chicote nas suas costas, era arrancado junto um pedaço da sua carne. O Gólgota foi marcado por muito sangue. Até ele chegar na cruz, muita dor aconteceu. Não podemos esquecer que a coroa que foi colocada na sua cabeça era uma coroa de espinhos, e de espinhos muito grandes, que foram fixados no seu crânio. A graça, que é graça para mim, ela não é graça barata, ela é graça muito cara. Alguém pagou, e é por isso que a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas se eu preciso me examinar, e o pastor Hermes falou isso no início, é eu que digo que sou digno ou que sou indigno? Não sou eu que digo. Mas quando a Bíblia diz que eu devo me examinar, é porque ela está dizendo assim que eu devo examinar a minha consciência do quanto de fato Jesus é Senhor na minha vida. Essa é a consciência que o apóstolo Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A consciência do seu homem, a consciência que deve dizer o quanto Jesus é Senhor na minha vida ou não. Porque, meu amigo e minha amiga, a verdade é: quem aqui não pecou hoje? Glória a Deus! Quem aqui não pecou hoje? Aleluia! Quem aqui poderia beber do cálice e comer do pão de forma digna, dizendo assim: hoje eu não pequei? Se Romanos diz que o bem que eu quero fazer, se eu não faço, e o mal que eu não quero, antes de eu pensar, eu pratiquei. Antes de eu pensar, eu já pratiquei. Aleluia! Nós somos seres caídos. O pecado é intrínseco em nós. Nós pecamos sem pensar. Mas a grande verdade é que o Evangelho alcançado para mim que tem consciência de Cristo é o seu Senhor, é que eu sou um sujo me lavando a todo dia. A todo momento eu estou me lavando. Eu estou me limpando e me sujando, me limpando e me sujando. A consciência do Evangelho não é quando eu chego num dia e digo assim: hoje eu não pequei, sou digno. A consciência do Evangelho é quando eu chego diante da mesa e eu digo assim: Jesus Cristo é o meu Senhor, e mesmo eu sendo indigno, pecador, não merecedor disso, eu bebo do suco e eu também como do pão. Por quê? Porque Cristo é o meu Senhor e o seu sacrifício me alcançou. Vamos ficar em pé, por favor? Nessa noite, que é uma noite de consciência, essa noite que é a noite que é a mesa do Senhor, eu acredito que a maioria de vocês se conhecem. Então eu queria pedir para você só olhar para esse irmão, para essa irmã que está, só olha para ele. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Pode dar uma olhadinha e voltar para o seu lugar. Pode voltar o seu olhar para cá.
Você viu essa pessoa que você olhou? É seu irmão, é sua irmã, mesmo ele sendo sua esposa ou seu esposo. É seu irmão, é sua irmã. Mas Isma, eu não gosto da pessoa que está do meu lado. Às vezes acontece. A gente foi lá, era o único lugar que tinha. É seu irmão e é sua irmã. Porque o Senhor diz o quê? Que nós devemos nos suportar em amor. Aleluia! Ele não lhe dá o direito, por mais que você não goste tanto. Glória a Deus! Nós estamos aqui nessa noite. E essa é uma noite entre família. Aleluia! Os amigos de Jesus estão aqui, amém? Os amigos de Jesus estão aqui e a mesa do Senhor está posta. E nessa noite eu queria fazer uma oração com vocês. Aleluia! Aí no seu lugar onde você está, Aleluia! eu quero orar, porque eu acho que todos nós precisamos orar, pedindo consciência sobre a mesa do Senhor. Aleluia! Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, depois nós vamos cear juntos. Aleluia! E com seus olhos fechados, eu queria convidar você a nesse momento pensar na mesa do Senhor. Glória a Deus! Naquilo que foi pregado aqui nessa noite, naquilo que foi dito aqui nesse lugar. Aleluia! Eu quero convidar você a pensar nos elementos que estão diante de todos nós. Elementos esses que caracterizam o sacrifício de Jesus, o seu corpo e o seu sangue, eles estão aqui. Aleluia! O quanto isso mexe com você, o quanto isso enche o seu coração de esperança, o quanto isso enche o seu coração de gratidão, o quanto isso faz o seu coração celebrar, porque você está hoje em uma noite familiar. Essa pessoa que está do seu lado é o seu irmão, é a sua irmã em Cristo. O quanto isso faz você estar alegre, feliz. E o quanto isso faz o seu coração ser cheio de consciência. O quanto você consegue dizer obrigado. Se você pode, na sua oração, diga para o Senhor Jesus: obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua morte na cruz, Senhor. Nós oramos aqui nessa noite, Pai. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da mesa, assim como o Senhor estava naquela noite com seus discípulos, a última ceia, a noite dos amigos de Jesus. Uma noite, Senhor Jesus, que carregava um significado, que lembrava apenas do exílio, que lembrava apenas da libertação dos hebreus. Mas agora, enquanto o Senhor está com seus discípulos, o Senhor diz: agora está diante de nós o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aliança essa, Senhor, que nos fez livres. Aliança essa que perdoa os nossos pecados. Aliança essa, Senhor Jesus, que nos permite estar aqui hoje dizendo: o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Aleluia! Nós oramos, Senhor Jesus, para que essa mesa ela não seja banalizada no nosso meio. Nós oramos, Senhor Jesus, para que essa mesa ela nunca perca o real significado nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Nós oramos, Senhor Jesus, para que essa mesa continue sendo uma mesa de comunhão e de partilha. Oramos para que essa mesa seja uma mesa cheia de graça. Oramos, Senhor Jesus, para que essa mesa continue sendo uma mesa de esperança das nossas vidas. Eu oro, Senhor Jesus, nessa noite com a tua família, com a tua noiva. Noiva essa que diz Maranata. Noiva essa que diz: ora vem, Senhor Jesus. Noiva essa que cada vez que ora, que cada vez que se encontra com o Senhor, está dizendo: nós te ansiamos, nós te esperamos. O Senhor diz que um dia viria nos buscar, e nós estamos aqui adornando o nosso vestido, a nossa roupa, porque nós dizemos: vem, Senhor Jesus, nós te esperamos. Nessa noite, Senhor, nós oramos pedindo, Espírito Santo, que o nosso coração nunca se esqueça, que o nosso coração não trate essa mesa como se fosse uma mesa que não custou nada. É de graça para mim, mas é uma graça custosa demais
Eu oro, Senhor Jesus, e peço que essa noite não seja banalizada, que a mesa nunca seja banalizada, mas que nós possamos, toda vez que participarmos da mesa e da ceia do Senhor, que possamos fazer isso com muita consciência, Senhor, sabendo que o preço foi alto, sabendo que foi pago muito, e que se estamos aqui hoje, estamos porque não somos merecedores. Não há nenhum nível de santidade que nos habilita a participar. A única porta que nos permite acessar a mesa é a porta do sacrifício do Cordeiro imaculado, do Cordeiro que foi morto, do Cordeiro que padeceu, e do seu sangue que está estampado nas nossas vidas, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício, em nome do Senhor Jesus.